Fala, torcedor São Paulino ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do São Paulo e tem novidade bombástica também. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor do São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. De jogadores embora e a gente vai aumentar um pouquinho dessa lista de dispensa que aconteceu nessa reapresentação do São Paulo Futebol Clube nesta semana. Vou te trazer todos os detalhes, só antes lembrando você de deixar o like e de se inscrever aqui no canal da SPFC.net para não perder nada de São Paulo Futebol Clube. Bora lá! Seguinte, na última quarta-feira houve a representação do elenco do São Paulo, visando já a sequência da temporada, já fazendo a intertemporada, e aí alguns jogadores, 5 deles, já não foram treinar porque eles estão fora dos planos. Estou falando de Cédric Soares, que vai poder retornar ao futebol português. O seu staff aí está tentando buscar um novo destino para um jogador próximo ali de Portugal e Espanha. O staff tem tentado conversar, tem tentado buscar propostas, mas até agora isso não aconteceu. Matheus Belém, zagueiro, também está fora dos planos, tem contrato até dezembro de 2026, ou seja, até esse ano o São Paulo aceita emprestá-lo, pagando parte dos vencimentos. Só sobre o Cédric tem contrato até 27, mas já há um acordo entre São Paulo e staff para que, se ele conseguir um novo clube, automaticamente eles conseguem ali rapidamente a rescisão amigável. O atacante Paulinho, centroavante, que foi a camisa 9 do São Paulo na última disputa da Copinha, foi inclusive um dos melhores jogadores do São Paulo, capitão. Ele vai ser emprestado, ele tem contrato com o São Paulo até 27, até dezembro de 27, mas vai ser emprestado pelo São Paulo para adquirir um pouco mais de experiência, visto que na visão da comissão técnica tem muitos jogadores ali para a mesma função. Outro jogador que também está fora, Luan, volante, não agradou também ao técnico Dorival Júnior, tem contrato até dezembro deste ano, está liberado e não jogará mais com a camisa do São Paulo. Já chegaram ali algumas equipes para sondarem, procurarem, quiseram saber mais detalhes da sua situação, principalmente Remo, Juventude, Fortaleza, e teve mais uma equipe, Chapecoense, que também sondaram a situação do atleta para entender as condições de um possível negócio e estão aguardando aí qualquer tipo de sinalização. São Paulo topa pagar parte dos vencimentos até o final deste ano. Outro jogador é o goleiro Young, que também tem contrato até o final do ano. Nesse caso, São Paulo até tinha interesse na renovação, mas o Wagner Ribeiro não quis renovar porque achou que a chegada do Coronel acabou prejudicando a evolução do jovem jogador. Ficou revoltado e não quer realmente essa permanência dele no São Paulo Futebol Clube. Com isso, a partir de agora, o Young está liberado para buscar também um novo destino. O São Paulo também aceita liberar. Só que tem mais jogadores para sair, tá? Do que a gente tem de apuração, o Mike também deve acabar sendo negociado. Ele tem algumas propostas de empréstimo, haverá uma conversa com o técnico Dorival Júnior, mas a expectativa é de emprestar o jovem jogador para que ele tenha espaço. O Arboleda também inicialmente não faz parte dos planos. A ideia do São Paulo é de conseguir um novo destino para o atleta mediante o pagamento de $1 milhão. É essa quantia que o São Paulo quer para a liberação do seu zagueiro. Então, em um primeiro momento, ele também não faz parte dos planos. Outro jogador que está liberado para procurar um novo destino é o volante Negruti. O Negruti, ele tem até algumas sondagens e tudo, o Dorival até gosta do atleta, mas há um entendimento de que ele tem que ter um pouquinho mais de rodagem, um pouquinho de mais lastro, que ele pode ir para outro destino para poder ter um pouco mais de minutos. Então é mais um jogador que também não deve ter a sua continuidade no São Paulo Futebol Clube, pelo menos neste momento. Ferreirinha, também atacante, ponta, também foi liberado para conseguir um novo clube, mas no caso da Ferreirinha tem que ser uma proposta de compra, uma proposta boa no ponto de vista financeiro. A ideia do São Paulo é conseguir grana, uma boa grana com o Ferreirinha. Ele tem algumas sondagens do futebol turco e pode fazer parte dessa lista de desmanche. E para fechar, Gonzalo Tapia. Seus agentes também têm afirmado ao staff do São Paulo de que tem algumas equipes interessadas na situação do jogador, então é possível que aconteça alguma movimentação também pelo Tapia. O São Paulo também aceita a liberação mediante a um pagamento financeiro.
Então essa é a lista de dispensa do São Paulo que pode chegar até a 10 nomes. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários. Fechou a construção. Tem uma atualização do Newton, cara. Deixa eu tirar uma blusa aqui. Eu queria trazer uma atualização do Newton, do Botafogo. Essa negociação tá quase não acontecendo, tá quase melando, tá? Existe uma incompatibilidade bem grande ali em termos de São Paulo e Botafogo, em termos de uma troca simples de Ferrarese por Newton. E há uma dificuldade, tipo, o que me passaram, né? Deles terem acordado meio que fazer um acordo de cavaleiros ali pra uma linha de crédito para um desconto do Arthur. Mas aí o São Paulo não tem condições de arcar com o Arthur. Até se cogitou a possibilidade de tentar antecipar essa compra do Arthur e colocando Ferrarese e Newton no mesmo bolo. Só que o São Paulo não tem dinheiro. E os jogadores que o São Paulo pode ofertar, até assim, eu vou ser bem claro, bem claro mesmo, para isso ficar bem claro. Foi uma conversa muito informal. Pô, esses caras aqui que não faz parte dos planos, você não quer? Um Luan, um Cedric. E obviamente o Botafogo falou, não, também não é esculacho, né? O Arboleda, aí o Botafogo, não, também não é esculacho, não tem como. Então, não dá pra deixar algo assinado do tipo, tem uma linha de crédito com o Botafogo de 2 milhões pra descontar o Arthur. Então o São Paulo teria que comprar o Arthur pra conseguir colocar dentro dessa equação. O que não tem como acontecer. Então, até conversei mais cedo com uma pessoa de São Paulo, essa negociação tem boa chance de melar. É que eles estão focados nesse momento no Arthur Chaves, para fechar a prioridade da zaga, e aí depois eles vão tentar pelo menos mais um papo com o Botafogo, e aí, a depender desse papo, esse negócio com o Newton pode destravar, ou realmente eles encerram ali e vão buscar outras alternativas. Até do que eu e o Alexander sei, eles já conversam e monitoram outros nomes para a função de volante, porque já há um entendimento que com o Newton as coisas podem não acontecer da melhor forma por conta dessa incompatibilidade de valores. E aí, o que uma pessoa do staff, por exemplo, me falou, que tem um interesse de um clube japonês, que estaria interessado, mas um interesse bem fraco ainda, só que eles não descartam, por exemplo, voltam às competições, o Newton ainda não conseguiu um novo clube, eles tentam novamente fazer com que o Botafogo aceite o empréstimo do jogador. Então, é mais ou menos por aí, vai estar bem travada essa questão do Newton mesmo, e eu não descartaria a possibilidade, a hipótese desse negócio acabar melando. Tanto é que a fonte com que eu conversei em São Paulo me falou que eles já estão conversando ali com outros nomes também no mercado, porque há um entendimento de que essa negociação pode não acontecer. E aí, se o Newton acabar não sendo contratado, com esse negócio travado e tudo, ele já tem algumas ideias no mercado, né? A ideia é justamente pegar o mesmo perfil do Newton, que seria o quê? Um volante que pode jogar nas duas funções da volância, que seja um cara fisicamente forte, né? Que seja um volante mais físico do que técnico, que obviamente tem a sua qualidade técnica, mas que seja um jogador um pouco mais físico. Que o Dorival estaria exigindo um pouco que esse jogador fosse contratado para dar um pouco mais de variedade e variação dentro do sistema do meio de campo. Então, é mais ou menos por aí que tá essa situação. Não me descartaram, eles vão buscar, tá? Mas a prioridade maior é a do Arthur Chaves. Só que aí com essa questão do Bobadilla também não conseguindo, né, ser um grande destaque lá no Paraguai, no primeiro jogo da Copa e tudo. Eles não descartaram eles não buscarem essa peça, mas eles ainda acreditam que o Bobadilla pode acabar pintando na Copa do Mundo, desabrochando e conseguindo, quem sabe, uma negociação lá no meio do ano. Mas é mais ou menos esse cenário. Mas para você. Long deve assinar um pré-contrato com um clube português e a situação dele foi meio tretosa dentro do São Paulo. Vamos trabalhar com a linha cronológica. Na visão do São Paulo, o São Paulo queria renovar com o Yang para emprestá-lo, para ele ter rodagem. Na visão do Rui Costa, ele precisava de um goleiro reserva mais seguro. Só que ele não queria descartar o Yang. Ele gostaria de renovar o contrato dele, por exemplo, até 2028, emprestar o Yang nesta temporada para ele ter rodagem, para ele ter ritmo, para quem sabe ele poder voltar depois. E aí o São Paulo contrata o Coronel, só que aí quando chega para renovar com o Yang, o Wagner Ribeiro fica pé da vida, fica possesso, porque o São Paulo contratou o Coronel. E na visão do Wagner Ribeiro, o São Paulo teria que dar oportunidades para o Yang, o que acabou não acontecendo. E aí o São Paulo, naquela época, ainda com o Casares, tá? Iniciou as renovações, teve essa tretinha, depois o Maciz assume. E aí o São Paulo tenta de novo conversar para uma renovação de contrato, só que em todas as oportunidades bate na porta do Wagner Ribeiro. O Wagner Ribeiro alega que não quer nem abrir conversas. E aí o Wagner Ribeiro dá aquela entrevista para o GE falando sobre a saída do Yang. E aí, poxa, aí vira o caos. Porque, tipo, basicamente ele queimou qualquer possibilidade do Yang ter oportunidade no São Paulo esse ano. Todo mundo ali ficou possesso e falou, não, pera, não dá para o cara jogar aos 4 ventos assim. Então, na primeira oportunidade que surgisse de você se livrar do Yang, isso iria acontecer, como agora nessa janela de transferências. Ele tem contrato até o final do ano. O Rui Costa não gostou da conduta do Wagner Ribeiro, que também não gostou da conduta do Rui Costa. Então teve essa pequena tretinha, vamos colocar assim, por conta dessa situação do goleiro, e ele foi liberado para buscar um novo destino. E aí, o Yang, ele está conversando com algumas equipes do futebol português, até do que eu soube, uma das equipes interessadas seria o Penafiel, da segunda divisão do futebol português. O Chaves também, era o clube do Hugo Souza, é o clube do Vozinha agora, né, que estava né, na Copa do Mundo. O Vozinha está livre no mercado, ele não renovou o contrato com o Chaves. Também são equipes que estão conversando ali com o goleiro, e a tendência mesmo é dele assinar um pré-contrato. O que fez o Paulinho estar na lista de negociáveis, né? São alguns pontos que a gente vai trazer. O primeiro ponto é que tem muitas opções no elenco para essa função.
E aí eu não estou entrando no mérito se eu acho isso correto ou não, eu estou trazendo a informação. Na visão da comissão técnica, eu tenho pro ataque Arthur, TT, Luca, Ferreirinha e Victor Sá. 5 opções para jogar em pontas, certo? Tem o Arthur, TT, Luca, eu esqueci, eu coloquei alguém aqui. Vamos lá, de novo, Arthur, Luca, TT, Ferreirinha e Victor Sá. 5 opções para jogar de pontas. Eu ainda tenho Caleri, Tapia, André Silva. Então, eu tenho 8 atacantes. Luciano, 9 atacantes. Eu ainda tenho Rian Francisco, 10 atacantes. Eu ainda tenho Gustavo Santana, 11 atacantes. Então, na visão do Dorival, inclusive, até do que a gente soube de apuração, a gente contou mais cedo no vídeo, de que o Paulinho ele brigou com o Gustavo Santana. Que Gustavo Santana e Paulinho eram os jogadores que estavam disputando, entre aspas, essa posição esse lugar dentro do elenco. E aí, na visão do Dorival, e aí é questões técnicas, físicas, táticas, de posição, ele entende que o Gustavo Santana, para o que ele pensa, será mais útil do que o Paulinho. Então, por conta disso, o Dorival Júnior, na hora da escolha, decidiu o Gustavo Santana. Só que aí, na visão do Paulinho, até o que a gente conversou com o pessoal de São Paulo, falaram para a gente tomar muito cuidado, pelo menos para mim, tomar muito cuidado na hora de falar sobre o Paulinho, porque não é que ele está sendo jogado na lista de negociáveis por insuficiência técnica, porque não presta, porque isso. Não. É que na visão do São Paulo, pelo problema grave físico que ele teve, ele não vai ter espaço no São Paulo agora. Então, o melhor seria emprestar o atleta até o final do ano. Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, ou seja, você empresta ele teria mais um ano de contrato para poder voltar. Então, a ideia do São Paulo seria emprestar o Paulinho para ele ter rodagem. A rodagem que eles acreditam que, pelo leque de opções que o São Paulo tem no ataque, ele não teria. Então, por conta disso, a diretoria tomou esta decisão. Então, o São Paulo acredita que é melhor para o Paulinho um novo destino. Conversando com o staff, com as pessoas que trabalham com o Paulinho para entender. E agora, os próximos passos do Paulinho? Ele não faz parte dos planos. E aí? O que será feito? O que vocês pretendem? O que vocês vão fazer? Eles estão conversando com alguns clubes, tá? A ideia inicial, tá? Eles entendem que se é para o Paulinho jogar, infelizmente, eles entendem que ele não conseguiria atuar com uma boa frequência na Série A do Campeonato Brasileiro. Não por ele não ter sido destaque na Copinha, que ele foi, mas pela grave contusão. Então, eles entendem e estão observando o mercado em busca de opções, tanto na Série B, e não me descartaram eles tentarem um empréstimo para um clube de fora do país, porque aí teria uma experiência internacional, mais um lastro, uma outra experiência, que aí ele poderia ter oportunidades. Mas a ideia inicial seria prospectar o mercado, olhar o mercado, começar a oferecer os serviços do Paulinho, entender o que o mercado tá pedindo, o que o mercado está falando sobre o Paulinho, para eles, porque eles entendem também que se o Paulinho for para um clube emprestado, que ele não vai ter sequência, isso pode ser prejudicial muito por conta da lesão que ele teve. Porque ele precisa de rodagem, ele precisa de sequência, ele precisa estar jogando. Então ele teve uma lesão também no joelho. Então é mais ou menos nesse cenário, tá? Eu acredito que eles vão tentar algo em Série B, Série C, para que o Paulinho tenha uma continuidade, tenha uma sequência, tenha uma oportunidade de ter um lastro um pouquinho maior. No caso do Paulinho, eu até acho que é uma boa decisão, tá? Você emprestar o Paulinho, para ele ter espaço, para ele ter rodagem. Eu acho que é uma boa para ele. Muito pouco também, mas para mim o que me chamou a atenção foi o caso do Cédric. E eu vou levantar de novo esse questionamento com vocês aqui, porque para mim é uma coisa que eu não consigo entender. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que aconteceu com o Cédric Soares, o tiozinho português de 60 e poucos anos, que estava sem clube, estava sem contrato, e apareceu do nada, ele brotou no CT do São Paulo para treinar. Brotou lá. O que aconteceu? Ele brotou lá no CT, os caras acharam bonitinho ele, contrataram o cara, pagando uma fortuna para o jogador em fim de carreira, decadente,
Pagaram uma fortuna, contrataram o cara. O cara não apresentou nada, não jogou nada, não fez absolutamente nada. Era um Igor Vinícius português. Aí sabe o que os caras fizeram? O Rui Costa fez, o diretor de futebol, renovou o contrato desse cabeça de bagre por 3 anos. Então o cara brota do nada, não joga nada, os caras renovam o contrato dele por 3 anos. Aí o Crespo chega e coloca esse cara no banco. Vamos lembrar, não era nem relacionado esse cabeça de bagre, não era nem relacionado mais. A diretoria, os gênios Rui Costa e Rafinha, demitem o Crespo e trazem o Roger Machado. O que acontece? O Cédric vira titular. O jogador que o diretor de futebol renovou o contrato dele por 3 anos, que não era aproveitado pelo treinador que ele demitiu, o diretor de futebol contrata um treinador que coloca esse cara para jogar. Esse cara, de novo, não entrega, de novo, não joga absolutamente nada, é tenebroso. Eles demitem o treinador, chega um novo treinador e vê a qualidade do Cédric e não coloca o cara para jogar. Já diz que não tem interesse, o Dorival que falou, que não tem interesse que ele continue. Aí eu pergunto para você, não tinha que ser preso um cara que faz isso? Que renova o contrato desse cara, que contrata o cara, que renova o contrato desse cara, que treinador nenhum quer? Eu brinco, claro que é uma brincadeira, porque algumas coisas tem que explicar aqui que é brincadeira. É lógico que eu não estou falando que o cara tem que ser preso, é uma figura de linguagem. Mas eu acho que essa contratação devia ser investigada. Se esse clube fosse sério, essa contratação era investigada. Essa renovação de contrato era investigada. O presidente chamaria esse Rui Costa e falou assim, peraí, por que você renovou o contrato desse cara aí? Ele não está jogando nada. Você não conversou com o treinador, você não viu que não estava jogando nada? Você não percebeu? O treinador não quis, aí você mandou o treinador embora, trouxe outro treinador que é muito seu amigo, aí esse cara passou a jogar, ser titular, não jogou nada de novo, a gente contratou um outro treinador que também não quer o cara, e agora nós vamos ter que arcar com esse cara se não aparecer proposta aí com o contrato e os cambal. Como é que vai ficar? Não teria uma cobrança em cima desse Rui Costa? Agora, eu não entendo nem como esse cara continua trabalhando no São Paulo ainda. Eu não consigo entender. Porque o São Paulo não vai ter dinheiro para rescindir o contrato dele, vai ter? Para ficar mais um aí devendo? Então, é por essas e outras, gente, que a gente discute aqui, que o São Paulo está no fundo do poço e cavando, pela incompetência desses caras. Como é que pode renovar, como é que pode contratar esse cara, com um jogador da base, com investimento pesado que faz na base? Contrata esse cara, o cara não joga nada, renova o contrato de um veterano ganhando milhões. E agora, não queremos mais, encosta o cara aí. Você acha que vai aparecer proposta pro Cédric aí agora? Pro São Paulo recuperar o que gastou com ele? Quero saber muito, sério, essas coisas me irritam profundamente, mas aí... São Paulo ganhou um possível reforço para os cofres. Antes da abertura da próxima janela de transferências, afinal o River Plate afastou o Galopo da pré-temporada e colocou na lista de atletas negociáveis, cenário que pode render lucro ao tricolor. A informação é do portal GE. O clube paulista preservou 50% dos direitos econômicos do meia e por isso terá direito a metade do valor de uma eventual venda. Dessa forma, a decisão faz parte da estratégia adotada na negociação realizada no fim do ano passado. Torcedor São Paulino, essas foram as notícias do nosso tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do São Paulo.